Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 8: Surto de pestes em Itacoatiara. Surto de pestes em Itacoatiara. Sabemos que a palavra peste é um termo bíblico que advém de doença infecto-contagiosa, como aquelas definidas pelas pragas do Egito. Porém, há uma classificação médica para o termo, divididas em endemias, que são as doenças que aparecem com frequência em um local, não se espalhando por outras comunidades, como dengue, malária, febre amarela. Epidemia, também doenças infecto-contagiosas, mas que ocorrem somente em uma comunidade ou região específica, como por exemplo, a nível municipal. A dengue pode ser tomada como exemplo, relacionados à epidemia, né? E a pandemia é definida quando uma doença infecciosa se propaga e atinge simultaneamente um grande número de pessoas em todo o mundo. Em 2009, por exemplo, a gripe H1N1, que matou milhares de pessoas, e agora da Covid-19, surgido na China, que na cidade de Itacoatiara vitimou um número considerável de famílias itacoatiarenses. Portanto, e eu gostaria que o senhor comentasse quais foram os surtos de doenças que vitimaram as famílias itacoatiarenses no decorrer do tempo. Há documentos históricos, fotografias, por exemplo, na cidade de Manaus, há uma fotografia do cemitério São João Batista de um número grande de sepulturas recentes, aquele montinho. E infelizmente, em janeiro deste ano de 2021, meu pai foi vitimado pela Covid-19, ao ponto de que, se quiséssemos enterrar, teríamos que enterrá-lo atravessado no caminho, porque no cemitério atual de Divino Espírito Santo não há mais lugar para isso. E aí, nós que somos dessa geração, nós tendemos a pensar que as pandemias, as endemias e tal, é algo isolado deste século de fato mas Itacoatiara vivenciou momentos assim, momentos tenebrosos, tristes das famílias. Vivenciou. Vamos começar assim, fazendo uma tentativa de roteiro. No século XIX, cerca de 1850, 1860, correu uma história no Amazonas de que a população mais pobre ela tinha sido atingida pelo mal da bexiga. O mal da bexiga era uma doença infecto-contagiosa, misteriosa, que nunca foi descoberta a sua causa. Naquela altura não existia medicina estabelecida, os médicos geralmente eram homeopatas, né? Eram pessoas, médicos práticos, né? Pessoas que se dedicavam ao tratamento comunitário, mas não tinham o conhecimento científico. Então, essa doença, ela lastrou-se pela Amazônia, sobretudo aqui no estado do Amazonas, e além de Manaus, atingiu sobretudo Aliporba, Manicoré, que eram vilas, e fundamentalmente Itacoatiara. No que consistia essa doença? Essa doença, na realidade, era varíola, depois foi descoberta. Mas estou começando a te dizer que do início era a doença da bexiga. Porque... E aí já mostra um certo preconceito. Com as classes pobres. Né? Isso, exato. E eu me lembro bem que quando eu era menino, na década de 55, quase 60, nós estávamos jogando bola ali de frente ao Hospital José Mendes, ali onde é hoje o estádio Flora de Mendonça.
Ali era uma mata fechada e no centro tinha um campo de futebol improvisado, feito por meninos, por rapaz chamado Campo do Arranca-Unha. Era assim porque um jogador lá jogando e tudo, e deu uma topada lá num toco e arrancou a unha. Então há uma tendência popular de que um fato corriqueiro denomina um determinado evento. Então lá era o campo do arranca-unha. E eu era goleiro do time. E a bola veio, foi o gol, e eu fui atrás da bola, no mato, né? E de repente me assustei que lá tinha umas cruzes no meio do mato. E aí aquilo, eu sempre fui curioso, né? Fui lá no CESP, aquele negócio todo, e tinha um médico aí, parece que era colombiano, Dr. Gutierrez, se eu não me engano, e ele disse, vamos lá, e foi lá comigo. E olhou e tudo, e disse, eu vou pesquisar. E depois ele disse, olha, isso parece que era um problema que se enterrava do tempo dos bexiguentos, da varíola, que era uma doença contaminosa, infecto-contaminosa, e devido ao preconceito da época, o sujeito enterrava distante, porque segundo corria a notícia de que a pessoa não só infectava vivo, mas infectava doente também, morto. O morto infectava. É igual o negócio da lepra em Manaus, isso. Né? O bairro por aqui, Exatamente, era nesse sistema, né? Era nesse sistema, nessa coisa. Então, a doença do bexiguento foi um período que marcou a história sanitária do Amazonas, né? Bem, depois descobriram que essa doença era varíola. E a varíola, ela, enquanto não foi descoberta a cura, ela ia e voltava de tempos em tempos, né? Era uma doença terrível. O sujeito ficava, inclusive, às vezes era tratado em folha de bananeira. A pessoa ficava debruçada, eu via, era menino, em folha de bananeira, porque aquilo soltava a pele e tudo, a pessoa sofria muito e tudo. Agora sem remédio, sem nada. Ninguém chegava perto. Era um negócio, uma coisa dantesca. Parece que eu estou vendo nos meus olhos aquela cena. Parece catapora, né? Catapora. Porque havia uma mistura de terminologias. A varíola é catapora? Ela deve ser prima uma da outra, né? Mas são bem parecidas. São primas, são equivalentes, né? Mas havia o problema do vírus, o problema da bactéria que discriminava, que só depois foram descobrir. Naquela altura não tinha essa descoberta. Mas o que mais pegou naquela altura, mais um pouco adiante, foi a malária. A malária, ela veio para quebrar, né? E o governo Getúlio Vargas, em 1940, 45, ele criou o DNRU, DNRU, Departamento Nacional de Endemias Rurais. Eram pessoas treinadas pelo Ministério da Saúde, nas regiões rurais, que eles levavam os equipamentos para borrifar as casas, para tentar matar o falciparum, que era a carapanã, tipo o carapanã que pousava na pessoa, picava e dali saía a malária, falciparum. É daí que advém os soldados da SUCAM. É os soldados da SUCAM. Tinha um termo mais ou menos, ele é por dentro, tinha um termo que dizia assim, eles eram os... Meu Deus, de um outro termo mais popular. Porque a SUCAM era já um termo mais A SUCAM moderno, já foi substituta do DNRU. O DNRU, estou falando lá na origem, Departamento Nacional, né, de Endemia Rural, DNRU. Perfeito. E depois foi modernizado para, você disse aí o nome, Superintendência de Campanhas Médicas, SUCAM, SUCAM, Superintendente de Campanhas Médicas, porque já abrangia tudo, a varíola, a malária, etc e tal. O DNRU só era especificamente para a malária. Mas o que mais pegou foi, no início do século, a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela chegou em Belém, proveniente da Europa,
E ela não tinha nada de espanhola, parece que jogaram na culpa de espanhola, mas parece que ela nasceu nos Estados Unidos. Sempre essas potências jogam na corda dos outros, o que é malefício, né? E aí o sujeito chegava gripado, era uma gripe terrível, o sujeito tossia muito e escorria muito o nariz e tal. Mas ele estava ferrado, porque não tinha cura, não tinha ainda conhecimento terapêutico do negócio. O sujeito morria realmente em horas. Então o sujeito, vamos dizer, chegava aqueles navios da Europa, em Belém, e vinha na direção de Manaus. E um dos portos que mais atracava era Itacoatiara. Santarém, Itacoatiara e Manaus. Então, àquela altura, os antigos diziam, não tem escrito isso, talvez em jornais antigos, que a entrada de Itacoatiara era um verdadeiro cemitério a céu aberto. O navio chegava, aquelas pessoas eram chamadas, com nojo, com raiva, pegava ali o negócio, carregava, botava ali no chão, e ali ficava aquela coisa dantesca, né? 4, 5 pessoas morrendo ali, sem assistência nem nada. E depois, para enterrar, era outro sacrifício, né? Tinha que ver aqueles corajosos que carregavam aquilo, jogavam num saco, numa caixa, e enterravam às vezes na rede, aquele negócio todo. Era um negócio terrível, um negócio animalesco. A gripe espanhola, né? A gripe espanhola é parecido com o Covid, porque ela nasceu assim rápido, ela teve uma origem ainda indefinida, né? É um vírus que ainda não foi descoberto, né? Ainda estou estudando, e ela mata rapidamente. Isso, a gripe espanhola, ela foi detectada, houve uma comoção mundial. Naquele tempo não tinha a ONU, mas tinha a Liga das Nações, e os governos se uniram e tudo, e a gripe espanhola aparentemente desapareceu. No caso do Covid, você inclusive foi vítima, sabe? Seu pai foi uma das vítimas, né? Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos, e agora parece que vem dobrado. Hoje eu vi uma notícia, eu vinha de Manaus para cá, de que hoje em Manaus descobriram 280 casos. E houve algumas dezenas de mortes em Manaus. E o Reino Unido está bem acelerado o processo, né? Na Europa, parece que essa é Omicron, né? Omicron. Ela vem mais difícil, porque ela vem com características diferentes. O Covid ele veio só com uma direção, né? A gente ficava com falta de ar, aquele negócio todo e tal, garganta ressecada e o nariz aparentemente escorrendo, até imitando a gripe espanhola. Mas o Omicron parece que é um negócio diferente, vem com outros sintomas que ainda não estão descobertos e estão correndo atrás. Mas então, no geral, é isso, né? Lá atrás, a doença da bexiga, que depois descobriram que era varíola ou a catapora, são primas, são irmãs, gêmeas, não sei. Depois a malária, que a malária até hoje existe. Sim. Ela não foi ainda detectada, ela não foi extinta. Que o senhor havia falado anteriormente é que a natureza ela manda o recado dela, né? Eu acho que tem isso aí. A malária ela é fruto de um processo de devastação. Devastação. As áreas, a URA, chamada URA também, né? Isso, as áreas que são muito afetadas pela destruição da natureza, elas são muito propícias à ampliação dessas doenças. Eu ouvi um estudo que dizia assim que a pandemia poderia ter nascido aqui na Amazônia. Poderia, se de fato é um processo natural, poderia ter nascido daqui, porque lugar onde o homem está nessa interação com a natureza direta, né? E aí tem doenças aí que estão até hoje não se estudou ainda. Poderia ter nascido na Amazônia, né? E aí, por outro lado, vale a pena nós colocarmos na reflexão que se não veio à tona é porque nessa interação milenar entre o homem e a natureza, ela está muito bem estabelecida na Amazônia também. Não tenha dúvida. Olha, a Amazônia, ela é um ambiente, ela tem os dois aspectos, o lado da endêmico, vamos dizer assim,
até pandêmico, porque o que sai daqui hoje, tudo é globalizado, o mundo é uma comunidade integrada, não tem jeito. O que acontece aqui pode acontecer em qualquer canto do mundo por causa da fácil circulação de pessoas, do transporte rápido, da comunicação, etc. Mas também a Amazônia é uma solução. E aí é que eu digo que falta um olhar mais investigativo para a Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, quando ele foi criado, o INPA, ele foi criado com essa direção, estudar a natureza e de, através desse estudo da natureza, encontrar a solução para a saúde pública, né? O INPA tem milhares de estudos, né, armazenados, mas infelizmente muitos não foram nem estudados na sua profundidade, porque é uma tendência no Brasil, uma tendência criminosa, de não se valorizar os institutos de ciência. A ciência sempre foi colocada em terceiro plano. E é interessante se eu falar do INPA, porque eu estou lembrando aqui na época que eu era estudante na UFAM, nos anos de 2001 a 2004, lá pelos anos de 2002, não sei se eu tenho essa memória, mas em Manaus surgiu um fato que os jornais sensacionalistas trabalharam muito, de um animal, ou um ser, que diziam que era o Jurupari. Jurupari, que tinha um olho só, ele era sem pelugem e tal, então todos os dias os programas sensacionalistas de TV, rádio e jornal falavam disso, pelo menos durante 3 meses ficaram falando disso. Ou seja, foi preciso o INPA intervir para dizer que aquilo lá era, na verdade, um gato que, por um processo químico na sua gestação, nasceu daquela forma que veio ao encontro daquilo que a gente conhece como o monstro mítico Jurupari, que é aquele monstro que tem um olho na testa e uma boca enorme na barriga, né, que caça os caçadores aí. Então, isso mostra como os mitos eles estão presentes no nosso imaginário popular, que bastou surgir um ser que parecesse com o Jurupari vindo da floresta, e aí você analisar, era um gatinho que não cabia mais do que 1,5 palmo. Mas assim, colocavam nos jornais sensacionalistas assim, a foto ampliada, e a pessoa olhava aquilo e ficava horrorizada. Eu lembro que isso mexeu com as crianças nas escolas em Manaus, que as professoras faziam redação para as crianças falarem sobre aquilo, o que elas pensavam. Então nós estamos falando de doenças, de pandemias, epidemias, etc e tal, na Amazônia, e como essa doença, as coisas estão relacionadas aos mitos, né? Não tenha dúvida. É porque isso vem desde lá da Idade Média, né? Do problema da peste, né? A peste, a chamada peste bubônica, que né? Devastou a Europa. Devastou a Europa, quer dizer, então veio de lá. Veio aí de insalubridade. Insalubridade, o desconhecimento das origens dessa doença, o preconceito, né? Porque é aquela história, a ciência ela tem um senso de investigação. Mas às vezes o ser humano, porque é humano, ele às vezes não se arrisca a investigar. O cientista ele tem qualquer coisa assim de super-humano. Porque, por exemplo, no caso do Covid, vamos admitir, o Covid ele é de fácil contaminação. Fácil contágio, perdão, esse é tem fácil contágio. Mas tem cientista que está tão dedicado à sua missão que ele está lá. E muitas vezes ele é a vítima primeira. Não fizemos ainda. Que descobriu o primeiro caso em Wuhan, foi a vítima, né? A vítima primeira. Então, o segundo ou terceiro. Então aí você vê o seguinte, quer dizer, há esse aspecto do medo, do temor, né? Lá atrás, quando veio a varíola, aquilo que você apelidou de catapora, o mal da bexiga e tudo,
havia aquele preconceito forte. Nós estávamos numa época em que não tinha luzes, né? Não tinha médico, não tinha estudo, não tinha laboratórios. Ninguém tinha um exame de sangue, ninguém tinha um exame de fezes, né? Eu me lembro muito bem, eu tive um colega da Academia Amazonense de Letras, um grande, filho de Tefé, chamado Dr. Francisco Vasconcelos. Faleceu uns 3 anos atrás. Ele foi do Banco do Brasil, aqui em Itacoatiara, quando era mais moço. Depois ele foi para a Superintendência em Manaus e finalmente ele se tornou, nos anos 60, 70, consultor jurídico e técnico do Senado Federal. E toda vez que ele vinha em Itacoatiara, eu o recepcionava, eu ficava impressionado com a paixão que ele tinha por Itacoatiara. Eu ficava até enciumado. Porque, veja bem, nós temos uma tendência, o ser humano, de quando a gente ama uma coisa, a gente tem ciúme daquela coisa. Isso fala na parte sentimental, amorosa da família. Se você ama a sua mulher, é claro que você, embora seja um homem preparado, educado, mas você tem ciúme da sua mulher. E vice-versa, ela tem ciúme de você. Então nós temos ciúme daquelas coisas nossas. Você tem um bem que você tem ali, tudo, você tem ciúme de que alguém use aquele bem. E no particular da cidade, se você ama a sua cidade, quando um estranho começa a mostrar um amor, você fica meio ensimesmado, fica meio invocado. E aquele me invocava. E como eu sou muito curioso e gosto de saber das coisas, eu disse: o Vasconcelos, já 2 vezes eu conversei contigo, quando tu falas em Itacoatiara, tu lagrima, tu treme. Que negócio é esse? Ele chorou. Aí ele se abriu para mim: Francisco, a minha mãe, ela nasceu aqui. E a minha avó nasceu no parto aqui. As raízes. Olha o que aconteceu. A mãe dele vinha retirante, a avó dele vinha retirante do Nordeste, naqueles navios chamados Vaticanos, né? Você lembra do Vaticano, aqueles navios que eram vaticanos, que eram bem iluminados à noite, né? Da Amazon River, que depois foi transformado em SINAP, Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará, que modernizados se transformaram, não sei se você lembra, no Lobo da Almada, no Leopoldo Pério, navios bonitos. Era conferente de carga. Eu estou descobrindo que eu estou ficando velho. E eu ficava aí no porto de boca aberta, vendo aqueles navios modernos e tudo e tal. Então ele contava o seguinte, que a avó dele veio grávida da mãe dele, né? E se aproximou do porto de Itacoatiara, a velhinha começou a sentir dores. Pobre, com fome. Veja, vamos já admitir assim, como é que seria um retirante do Nordeste vindo no porão de uma embarcação grávida, uma mulher grávida, com fome e tudo. É um negócio de louco, né? E ela alcançou o porto de Itacoatiara, não tinha médico, não tinha SESC, não tinha nada, era a década de 1910, e conduziram ela ali para o porto, botaram ela numa sombra e tudo, e lá chamam uma parteira, chamam uma daquele lá e coisa, e ela teve a delivrância, quer dizer, pariu a criança, mãe dele, do Vasconcelos, mas ela morreu ali. E aí levaram ela para o cemitério, daí Divino Espírito Santo, ela foi enterrada. E a mãe dele ficou ali nos braços de pessoas da cidade, caridosas e tal. Foi amamentada ali para alguém e tal, e coisa, e depois, de mocinha e tudo, foi para Tefé. E Tefé cresceu, estudou e tudo e tal, casou com o pai do Vasconcelos, nasceu o Vasconcelos e outros irmãos e tal. Então aquilo marcou a vida do Vasconcelos, né? Aí ele se perguntava de que a minha avó morreu. Será que ela vinha com algum mal esquisito? Ou se foi do parto? Um momento difícil que não tinha médico, não tinha enfermeira, nem nada, né? E eu sentia aquele tremer, por isso que eu fiz a pergunta até
mal educada, ciumada e ciumado, né? Pô, por que quando tu falas em Itaguajara, tu treme, tu lagrima? E ele chorou contando aquele fato. Esse Chico, tenho pela Santa Terra uma adoração, uma paixão infinita. Porque foi aqui que a minha mãe nasceu. E foi aqui que a minha avó morreu. Um negócio assim bonito, né? Bonito e ao mesmo tempo triste. Então essas são as coisas da vida, né, professor? E ainda falando nesses surtos, né? Eu lembro assim que Itacoatiara viveu o surto da cólera, né? O cólera chegou aqui. Uma doença cruel. Terrível. E quando ela atacava o ser humano, deixava a pessoa, ela definhava, literalmente. Em horas, né? Era uma coisa terrível, né? E aí só tem memória disso? Não, desse eu não tenho muito não. Nessa parte de medicina, o Gama, eu sou meio desligado, porque primeiro eu sou medroso. E eu sou produto da minha infância. Vou fazer uma revelação aqui. O povo tem direito de ouvir essa revelação. Eu, quando nasci, em 1945, tinha chegado o CESP aqui. O CESP era um hospital americano. Mas ele veio mais para orientar as parteiras, para ensinar a criança na alimentação, na higiene, aquela coisa toda. E ele não tinha médicos especializados, os médicos eram sanitaristas, eram mais para tratar essa parte da higiene, né? De beber água filtrada, se não pudesse tinha que ferver a água, aquele negócio todo. Aí eu nasci, naquela altura, os meninos nasciam geralmente e pegavam paralisia infantil. E naquela altura nem se sonhava de que o SEIB ia nascer. Talvez tivesse nascido. Era o homem que inventou a vacina, né? A paralisia infantil é a poliomielite, né? E eu fui acometido da poliomielite como outros da minha idade. E quase todos morreram e eu escapei. Mas aí veja bem como é. Eu escapei porque a minha mãe rezava muito, a mamãe me levava muito para ver Nossa Senhora do Rosário. Eu tenho uma paixão por Nossa Senhora do Rosário. E a mamãe, ela, com aquela sua sabedoria, ela me colocava ungüentos no meu corpo todo. Eu era o menino mais fedorento de Itacoatiara. Porque ela melava minhas pernas, meu corpo com andiroba, com não sei o que e tal, com chá disso, daquilo outro, casca de pau, aquele negócio todo tirado da floresta, ali no capô, no fim daquele novelo, e me botava de manhã para pegar sol. E aquele menino fedorento ali, magro, feio, cadavérico, né? Imobilizado. Isso quantos anos, mais ou menos? Isso, uns 2 anos. E eu salvei-me. A única sequela que eu tive foi ficar com as pernas finas. As pernas finas, tá vendo? Mas eu não senti nada, não fiquei com nenhuma legião. Só estética, mas as pernas não aparecem, tem a calça comprida. Mas eu fui produto desse período que não existia elucidação médica. E dezenas de outros conterrâneos meus da minha idade se foram. E eu me salvei. Aí talvez tivesse a crença da santa, e talvez tivesse a vigilância da minha mãe, em me friccionar, em dar aquele char doido que eu nem sei o que era, e me botar religiosamente das 6 da manhã às 8, enquanto o sol não esquentava muito, porque quando esquentava muito, eu me lembro bem, eu chorava, né? Aquele menino ali nu, na frente da casa, cheio de óleo. E aquele sol às vezes fritava, né? E ela me conduzia, dava banho aquele negócio todo. Isso aí os médicos na medicina tem um termo para isso. Ele diz que a doença entrou em remissão. Sim. Ou seja, milagre não existe. O que existe é remissão da doença. Da doença, pois é. Mas a gente é criado naquele tempo em que a crença
a crença, a mitologia, né? A crença no invisível, ela estava latente, né? E a gente era criado com aquele sistema. Eu sou produto disso. Inclusive eu tenho um neto que um dia ele disse: vovô, eu vou lhe fazer uma pergunta indiscreta. O que é, meu filho? Por que o senhor tem a perna fina? A mamãe tem a perna grossa, a vovó tem a perna grossa, minha tia tem a perna grossa. Todos os vovôs da minha família têm a perna grossa. E o senhor tem a perna fina? Eu fui explicar para ele que eu me salvei e tudo. Quando eu vi, ele estava chorando. Quer dizer, ele ficou sentido de o avô ter dito para ele que eu era um sobrevivente, né, de uma época terrível da humanidade. Então, eu lhe faço uma pergunta aqui ousada. Sim. O que o senhor acha desses movimentos anti-vacina que temos aí no mundo afora? Inclusive em Taquatiara tem adeptos de pessoas que não querem tomar a vacina para se curar, inclusive, quer dizer, se resguardar, salvaguardar, inclusive do Covid, que é mortal. Olha, hoje eu vinha de Taquatiara com o rapaz no táxi e eu vinha assombrado. Eu perguntei dele: tu já tomasse a vacina? Ele disse: não, eu não quero virar jacaré. Eu vinha com esse homem dentro do carro e vinha assombrado. Eu já ouvi falar em comer jacaré, agora virar jacaré. Virar jacaré. Eu digo: mas vem cá, você... Não, eu não acredito. Isso, olha, eu acho que mais morre é quem tomaram vacina. Mas rapaz, que é isso, meu amigo? Não, papapá. Aí quando eu vi que o diálogo ia ficar difícil, eu mudei de conversa. Porque é impressionante a insanidade de uma pessoa. E às vezes o exemplo vem de cima, né? Isso é muito triste. Não acreditar na ciência. Ai do mundo se não fosse as vacinas, né? As vacinas que salvam a humanidade. Uma medicação, um instrumento terapêutico simples, que graças a Deus, em raríssimos casos, tem consequências outras, tem contraindicações, né? E é o que salva a humanidade. Então, um sujeito que não acredita na vacina é um insano. É no mínimo, a palavra menos forte é um insano, né? Eu vim assombrado dentro do carro. Inclusive, eu abria o carro com medo, e a chuva, ele disse: tá chovendo. Eu digo: é verdade, eu abri do meu lado, né? Porque eu vim assombrado dentro do carro. Taxista. Eu vou te confessar, eu vinha assombrado. Depois só me fala quem é, para eu não pegar este Eu táxi. parava nos locais. Por favor. E aí eu trazia um álcool, felizmente, e eu melava até a testa com álcool, aquele, quase que melo o olho aí. Eu vinha assombrado. O senhor pegou Covid? Peguei o início da Covid, então, eu vou te explicado, confessar. E fui salvo porque eu fui atendido a tempo pelo Ministério Público. O Ministério Público, eu sou de lá, tem um serviço médico bom. E nesse ponto eu não aplaudo, porque eu acho que eu fui uma exceção. Quantos irmãos meus não tiveram a assistência que eu tive? E foi um negócio muito simples, professor. Eu estava em Taquatiara, eu senti, não fui ao hospital. Foi agora, no ano de 2020, em fevereiro, março. Estava começando a matar. Aí eu senti aqueles sintomas, e aí eu não fui ao hospital local, que começaram a morrer pessoas, e eu com medo não fui. E comecei a tentar me automedicar, e aí eu senti que eu estava perdendo energia e me comuniquei com Manaus, com meus colegas, mandaram eu seguir num táxi e que eles iam me encontrar com uma ambulância na Lindóia. Eu acho que é ali que eu me salvei, porque quando eu cheguei na Lindóia, eles já estavam lá, me carregaram, me doparam, fui dormindo até Manaus, né? Soro, escambau. Isso, o senhor diabético. Diabético, né? O senhor teve pulei uma risco fogueira. de morrer aí. Aí cheguei em casa, aí eu já estava, vamos dizer, acordado. E agora você vai para o hospital. Eu digo: não, pelo amor de Deus, eu não vou para o hospital. Tá? Eu tenho notícias
de que quem vai para lá vai ser entubado. Eu não quero ser entubado, eu vou ficar aqui, daqui, que mentira. E eles ficaram me tratando em casa e tal e coisa, e eu escapei. Assistência médica, academia. Ministério Público. E eu fiquei até chateado, porque, puxa, por que eu tive isso? E milhões não tiveram, né? Infelizmente, falta de políticas públicas. Isso, né? Mas Falta a gente fica assim, a gente fica chateado que a gente, às vezes, por uma questão social, profissional, a gente é favorecido, é privilegiado. Isso não é certo, né? Mas também a gente não tem o direito de morrer, né? Por causa dessa teoria da gente dizer que não é certo. Até uma das últimas comunicações que eu vi de um dos representantes do governo, que dizia assim, é melhor perder a vida do que a liberdade. Mas isso é uma ignorância, isso é um negócio que não tem nem comparação, né? Então, doutor, mais uma vez obrigado. A conversa tá ótima, mas temos que encerrar por aqui. Sim. Tá? Foi muito legal você ter nos retratado que Itacoatiara passou por momentos difíceis e está passando atualmente, né? Familiares nossos, amigos, muitos deles foram embora. Ou seja, a cultura popular como um todo está perdendo verdadeiros patrimônios. Sim. Ou seja, tem muita coisa que se perdeu porque não deu tempo de pesquisar, de catalogar. Né? Então, muito obrigado por este programa, que foi muito legal. Estou feliz de ter contribuído, Gama, e eu acho que nós devemos incentivar coisas dessa natureza, porque esse programa que você adotou, o podcast, é um programa simples, né? Que tem uma penetração popular muito forte, motiva o debate, o estudo, né? O conhecimento, e oportuniza a gente discutir coisas do nosso dia a dia, da nossa cidade, da trajetória da nossa cidade, né? E eu, com alguma experiência que eu tenho, com meus 76 anos de vida, né, estudos que a gente faz para a gente propor alguma coisa, realizar alguma coisa, eu estarei sempre à disposição, a qualquer hora, a qualquer momento. Eu acho que nós todos somos instrumentos da divulgação dos fatos. Eu acho que nós não podemos nos esconder, né? Nos excusar de coisas como essa. Então você e quem estiver me ouvindo, contem comigo incondicionalmente, né? Porque este que é o caminho do esclarecimento, né? Do diálogo, né? De mostrar para as pessoas como são as coisas e aí procurar soluções. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Obrigado, senhor, mais uma vez pelo programa, e sigamos para próximos episódios mais ricos, com causos, com fatos interessantes da nossa cidade. Nós estamos aí, conte conosco. Até mais. Um abraço. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Itacoatiara. Juntos pra gente crescer.